Mais uma vez, só os rapazes. Meia voz. E outro igual. Não há outro igual a ti, Senhor. Agora só as meninas. Outra vez. E outro igual não há. E outro igual. Todos juntos subindo agora, subindo. E outro igual. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Última vez. Diga eu subirrado da seda mama. Aleluia, bendito é o teu nome, te adoramos, Jesus, mais uma vez nessa noite. Nossa alma está aberta, para receber a tua palavra. Aleluia. Eu passaria o restante do culto em adoração a Deus, adorando ao Senhor. O restante dessa escola, dessa noite. Mas nós fomos escalados para ensinar a palavra de Deus. E ainda em pé como estamos, nós vamos ler. Ao final a gente volta com o grupo de louvor, se Deus assim nos permitir. 1 Coríntios capítulo 14, a partir do versículo 12. Antes, enquanto vocês, vou aguardar vocês abrirem a Bíblia só para uma brevíssima, claro, logo em seguida sentaremos e depois eu tecerei agradecimentos e darei uma brevíssima orientação. 1 Coríntios capítulo 14, a partir do verso 12, até o versículo 19. Diz a Bíblia: assim, também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Pelo que,
O que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto o amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Amém. Podem tomar assento. Em primeiro lugar, uma palavra de gratidão. Agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer ao pastor da igreja, pastor presidente, nosso querido pastor e amigo Roberto José dos Santos Lucena. Agradecer ao contato, ao convite também, pastor evangelista Kelvin Klein. Parabenizar toda a liderança da Superintendência do Departamento de Adolescentes. Também saudar a irmã Iraci, esposa do pastor Roberto. Louvar a Deus pela oportunidade de estarmos mais uma vez juntos aqui com vocês, adolescentes da Igreja do Senhor aqui em Abreu e Lima, Pernambuco. Sou muito grato a Deus por esse momento e Deus sabe. Em segundo lugar, depois de uma palavra de gratidão, uma palavra de orientação. Uma orientação que talvez só seja necessária para alguns. Já percebi o quão vocês estão alinhados. Já pude perceber o quanto vocês estão alinhados com a proposta do trabalho que está sendo realizado aqui esta semana. A primeira, Escola Bíblica para Adolescentes. Escola Bíblica é um trabalho diferente de congresso. Tem uma proposta diferenciada, tem uma metodologia diferenciada. E o próprio termo já diz tudo. Escola. Escola é um lugar onde a gente vem para estudar. Escola é um lugar onde se ensina. E, no nosso caso, estudar a Bíblia. Toda essa semana, todas as noites, estão sendo noites de aulas. Repita comigo, por favor. Aulas. E o grande diferencial, glória a Deus por isso, como é bom termos aula com essa atmosfera de louvor e adoração a Deus. É uma atmosfera diferenciada. Então, o que é que eu vou pedir e orientar a todos vocês? Os músicos, todos os instrumentistas, quem não tiver com a Bíblia no formato físico em mãos, vão pegar o celular, abrir o aplicativo online ou baixar de uma Bíblia, porque a partir desse momento, como nosso foco aqui é estudar a Bíblia, ninguém ficará com a Bíblia fechada. Ninguém, cantores, músicos, pastores, ninguém. Todo mundo com a Bíblia aberta, na plataforma que puder, no suporte que o texto bíblico estiver nas suas mãos. No suporte tradicional ou em outros suportes aí tecnológicos. Para essa noite, nessa primeira escola bíblica para adolescentes, eu estarei contando com as vossas intercessões e com a graça de Deus, sobre vida cheia do Espírito e adoração. Vida cheia do Espírito e adoração.
o nosso objetivo principal, eu estarei aqui, como já declarei, aberto à orientação e à direção do Espírito, embora tenhamos pontuado alguns. Eu tenho um ouvido muito sensível, eu estou ouvindo um instrumento musical, eu tenho um ouvido muito sensível. Então, assim, nenhum instrumento musical nesse momento de aula e todos com a Bíblia aberta. Deus abençoe. Daqui a pouco vai ter tempo novamente para o instrumento musical, que é um recurso meio maravilhoso que, junto com o cântico, coopera para a adoração a Deus. A vida cheia do Espírito e adoração. Vida cheia do Espírito e adoração. Quero iniciar pontuando. Quem gosta de fazer anotações pode fazer. Quem gosta de marcar textos pode marcar. É uma aula debaixo da graça de Deus. Quando nós falamos de vida cheia do Espírito, antes de falarmos de adoração, e antes mesmo de continuarmos, o nosso objetivo principal será aqui resgatar ou contribuir para o resgate de uma verdade doutrinária, para um fato, para uma realidade doutrinária e histórica. É um resgate doutrinário e histórico, prestem bem atenção. É a primeira vez que eu estou trazendo esse assunto em forma de aula, numa escola bíblica. Poderia estar sendo numa escola bíblica para obreiros, poderia estar sendo numa escola bíblica para obreiros e líderes, uma escola bíblica para jovens. O Senhor me deu a direção para tratar isso nessa escola bíblica para adolescentes. E me fez compreender a importância disso. Nós estaremos trabalhando aqui o resgate doutrinário e histórico. Atenção, eu estarei trabalhando aqui o resgate doutrinário e histórico do cantar em línguas como forma ou expressão de adoração. Vou repetir. O objetivo principal da nossa aula será tratar sobre o resgate ou a necessidade. Vou ampliar o tema, ou o subtema. A necessidade do resgate doutrinário e histórico do cantar em línguas como forma ou expressão de adoração a Deus. A partir daí, agora nós nos debruçamos sobre a Bíblia para construirmos, para pontuarmos todas as questões que envolve essa necessidade do resgate doutrinário e histórico do cantar em línguas como expressão de adoração a Deus. Isso é importante principalmente no nosso contexto, porque nós somos uma igreja pentecostal. Nós, como igreja, nós cremos no batismo no Espírito Santo como uma experiência distinta da salvação, evidenciada inicialmente pelo falar em outras línguas. Este é um conceito fundamental que faz parte do bojo ou do arcabouço doutrinário de toda a igreja que professa ser pentecostal e pentecostal clássica. O batismo no Espírito Santo nós não vamos tratar com detalhes sobre o que é, etc, porque já foi tratado em outras escolas, é tratado em outros espaços, e não é o tema principal da nossa aula. O tema principal já foi aqui anunciado e se relaciona com
o cantar em línguas como expressão de adoração a Deus. Nós não temos dúvidas, a partir do estudo, do conhecimento do batismo no Espírito Santo, que o batismo no Espírito Santo nos eleva ou nos leva a atingir os maiores níveis de uma vida cheia do Espírito. Porque batismo no Espírito Santo fala desse transbordar ou do transbordar do Espírito em nós. Os níveis máximos que alcançaremos de uma vida cheia do Espírito Santo estão diretamente associados ao batismo no Espírito Santo. Todos nós salvos em Cristo Jesus fomos e somos regenerados, habitados, guiados, assistidos e ensinados pelo Espírito Santo. E todos nós podemos, alguns já foram e outros ainda não, mas todos os crentes salvos em Jesus, é a vontade de Deus que eles sejam batizados no Espírito Santo, que eles experimentem em sua nova vida em Cristo Jesus os níveis mais altos da presença do Espírito em seu ser. Isto colocado, em segundo lugar, há uma relação direta e estreitíssima entre, atenção, há uma relação direta e estreitíssima entre o batismo no Espírito Santo e a adoração a Deus em línguas. Vou repetir. À luz da palavra de Deus, nós vamos ver uma relação direta e estreitíssima entre o batismo no Espírito Santo e a adoração a Deus em línguas estranhas. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do versículo 1 ao 4, nós temos a narrativa bíblica de Lucas acerca do momento histórico inicial onde os primeiros crentes foram batizados no Espírito Santo. Vale a pena a leitura. Atos 2, verso 1 ao 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. O som encheu toda a casa. Uma casa plenamente cheia por um som, ou o som como de um vento impetuoso. Um som como de um vento forte. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Repita comigo, por favor. Sobre cada um. Sobre cada um deles. Um único crente presente naquela reunião não escapou, não ficou de fora da experiência do batismo no Espírito Santo, porque a vontade de Deus para a sua igreja é que todo crente, cada um, repita comigo mais uma vez, cada um seja batizado no Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo, porque o batismo, como já falamos, possibilita viver a realidade dos níveis máximos da presença do Espírito, do ser cheio do Espírito.
e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Eles foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Não era, atenção, não era uma habilidade adquirida. Não foram línguas estudadas e aprendidas em escolas. Eles falavam e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Esse falar em outras línguas era uma concessão sobrenatural do Espírito. Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora, o que está associado a essa direta e estreitíssima relação entre batismo no Espírito Santo, entre esse falar em outras ou novas línguas, com a adoração, nós vamos encontrar a partir do verso 9 desse mesmo capítulo 2 de Atos. Atos, capítulo 2, verso 9, 10 e 11, diz o texto bíblico: partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forrasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Há uma questão aqui que às vezes passa desapercebido. Sim, eles falaram conforme o Espírito Santo lhes concedia. Sim. Eles falaram línguas jamais estudadas e aprendidas por ele. Sim. Eram línguas estranhas a eles. Sim. Mas a questão é, o que falavam? Às vezes nós focamos no fato e no ato de que eles falaram novas línguas, outras línguas, mas descuidamos da questão sobre o que eles falavam em outras línguas. E aqui, o verso 11, no seu final, nos dá essa resposta. E cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Um detalhe, está no plural, falar das grandezas. Nem no original, nem na língua portuguesa, o texto está no singular. Falar, repitam comigo, é uma aula. Das grandezas de Deus. Agora repitam mais uma vez, grandezas. Mas de quais grandezas de Deus? Eu vou dar um tempo para você imaginar. Primeiro, para você lembrar de alguns aspectos do ser de Deus que o torna grande. Tenta lembrar, é uma aula.
é lembrar o que vocês já sabem, já estudaram. Cada um de vocês pense e tente lembrar de um dos aspectos do ser de Deus que o qualifica como grande. Quer ajuda do professor? Não, talvez não precise. Mas eu vou pensar num dos aspectos de Deus, do ser de Deus que o torna grande. Eu estou pensando aqui no seu grande poder. Mas no que você poderia? Vamos interagir mais nessa aula? Pensa mais um pouquinho de nada. Pensa num dos aspectos das grandezas de Deus. E que certamente esteve nos lábios daqueles primeiros crentes batizados no Espírito Santo, falando em línguas que nunca tinham aprendido ou estudado antes. Eu acho que já deu tempo de você lembrar de alguma coisa. Então, para aqueles que já lembraram de algum dos aspectos do ser de Deus que é grande, eu até iniciei falando da grandeza do seu poder. Eu quero interação agora, eu quero participação. Qualquer um de vocês, onde estiver, se for tímido, pode fazer isso sentado. Se for mais desinibido ou extrovertido, pode ficar em pé e citar qualquer um dos aspectos das grandezas de Deus que naquele dia bem provavelmente esteve nos lábios daqueles discípulos. Alguém pode citar um dos aspectos da grandeza de Deus? Falei do grande poder de Deus. Alguma coisa mais? Fica em pé aí, fica em pé aí. Meu Deus! A onipotência, a onipresença e a onisciência. Quem pode cooperar mais com a aula? Ali, você jovem. A soberania de Deus. Ele manda em tudo e em todos e por ninguém é mandado. Quem quer levantar a mão para participar? A grandeza da santidade de Deus. Ninguém é santo. Vá? Ninguém é santo como o nosso Deus. Espera aí, segura aí. Calma, segura você aí. Você está na vez. São várias mãos. Que turma interativa eu peguei nessa noite. Fala, querido. Ele tem o controle sobre o tempo. Soberania. Soberania sobre o tempo. Alguém na galeria levantou as mãos? A grandeza da graça e da misericórdia dele. Aliás, nós só estamos aqui reunidos nessa noite porque nós fomos alcançados pela grandeza da graça. Oh! E a grandeza da misericórdia. Ninguém merecia estar aqui nessa noite. Ninguém merecia a salvação de Deus. Mas a grandeza da sua graça nos alcançou e nos salvou em Cristo Jesus. A grandeza da graça. A soberania dele sobre a vida e a morte. Precisamos avançar, senão a gente vai entrar na vigília. Eu já estou aqui desesperado de coração. Poderíamos falar da grandeza do seu amor, da grandeza da sua bondade, da grandeza da sua justiça, da grandeza da sua paciência, da grandeza da sua criação. Queridos, eu tenho convicção de que esses aspectos da grandeza de Deus, no dia de Pentecoste, foram falados em línguas nunca aprendidas antes por aqueles discípulos, porque esse é o testemunho dos ouvintes. Nós os ouvimos falar, os representantes de todas os povos aqui presentes. Cada um de nós os ouvimos falar
em nossas próprias línguas das grandezas de Deus. O texto bíblico é uma exposição, é uma narrativa bem dinâmica, e há uma coisa aqui que nós não temos como saber. Por quanto tempo eles passaram falando em línguas ali das grandezas de Deus? Até Pedro se levantar para pregar depois de um questionamento feito por aqueles ouvintes. Nós não sabemos. Mas qual é, no primeiro momento, a direta e estreita relação entre o batismo no Espírito Santo e o adorar a Deus em línguas? É que a primeira expressão em línguas, no primeiro batismo no Espírito Santo daquele grupo de pessoas, o que eles falaram em adoração a Deus. Eles falaram, e todos ouviam, das grandezas de Deus. E falar das grandezas de Deus é adorar a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 44. Meu Deus. Nós temos aqui uma outra narrativa de Lucas, acerca de um outro momento, onde um outro grupo de pessoas foi batizado no Espírito Santo. Nós estamos aqui no capítulo 10, na casa de Cornélio, um homem piedoso. Um centurião da corte italiana. Bom, os fatos que levaram Pedro à casa de Cornélio estão descritos em todo o capítulo 10. O que nos chama a atenção aqui dentro da nossa abordagem é o que está do verso 44 ao 46, porque está associado a esse primeiro momento da nossa fala, da direta e estreita relação entre batismo no Espírito Santo e adoração a Deus em línguas. Diz o verso 44, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo. Repita comigo, por favor. Caiu. Já pararam para pensar nisso? O Espírito Santo não veio, simplesmente. Vocês não vão cansar. Repita novamente, diga, caiu. Uma aula, às vezes, tem que ter um momento de descontração. Não se cai de baixo para cima. Toda queda... Já entrou em física. Repita novamente. O Espírito Santo caiu. Caiu o Espírito. Repete comigo. Caiu o Espírito Santo sobre todos. Mais uma vez, não ficou ninguém de fora. A outra coisa muito semelhante ao texto de Atos 2 que lemos, vem na sequência. Diz o texto, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Verso 46, porque os ouviam falar em línguas e magnificar
a Deus. Porque os ouviam falar em línguas e... Repita comigo, magnífico. O que é que você entende por magnífico? Mas que maravilhoso, olha. Magnificar, literalmente, é declarar ou proclamar a grandeza de alguém. Acontece a mesma coisa aqui, que em Atos 2. Proclamar. Eles começaram a proclamar, aqueles gentios, a declarar, a falar em outras línguas, que também nunca tinham aprendido ou estudado. Mas a falar o quê? Mais uma vez, assim como em Atos 2. As grandezas de Deus. Magnificar. Magnificar a Deus. Falar das grandezas de Deus. Em línguas. Adorar a Deus. Magnificar as grandezas. Ou magnificar a Deus é adorá-lo. Expressão verbal de adoração. Só que até agora nós estamos falando em falar, em línguas, falar, e eu no início disse que nós focaríamos na necessidade do resgate doutrinário e histórico do cantar em línguas, como expressão de adoração a Deus. E agora voltamos para o texto que nós lemos, 1 Coríntios, capítulo 14. Eu vou fazer uma pergunta aqui, própria de sala de aula, mais uma. Uma básica das nossas reuniões de congressos e agora de escolas. Quantos aqui, olha só a pergunta, quantos aqui são batizados no Espírito Santo e têm certeza disso porque falaram em outras línguas? Levante as mãos. Amém. Amém, Deus abençoe. Só para identificar, isso não lhe diminui. É só para identificar quantos ainda não são batizados no Espírito Santo. Um bom grupo. Agora, para os que já são batizados no Espírito Santo, quantos de vocês já cantaram em línguas? Levanta a mão. Quantos já falaram em línguas? Falaram em línguas. Ok. Quantos já cantaram em línguas? Mantenha a mão levantada, por favor. É só para uma questão didática aqui. Nesse grande auditório, não tem mais de 30 pessoas, pelas mãos que se levantaram, que já cantaram em línguas. Acontece que não apenas o falar em línguas é uma possibilidade concreta e real ainda para a igreja de Jesus. Não apenas o falar em línguas, mas também o cantar em línguas. Quando Paulo escreve o capítulo 14 da primeira epístola dele aos Coríntios, atenção, ele está falando de algumas coisas que estavam acontecendo no culto. E mais especificamente relacionadas aos dons espirituais. E mais especificamente ainda ao falar em línguas. Só que nesses textos que nós lemos,
resgatando a questão doutrinária, atenção, verso 13. Pelo que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. Falar em línguas. Porque se eu orar em língua estranha, orar em línguas, eu nem perguntei sobre orar, porque senão eu ia sair do foco da proposta. Mas só mencionando, isso aqui fica para outro momento. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Aí no mesmo contexto e fazendo o mesmo contraponto, ele vai dizer: que farei, pois? Aqui é um contexto de culto, atenção, não esqueça disso. Poderia ser um contexto de adoração e devoção pessoal, mas Paulo está aqui tratando de uma questão da igreja reunida. Que farei, pois? Ele diz: orarei, é uma pergunta retórica. Orarei com o Espírito, ou seja, orarei em línguas, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, ou seja, cantarei em línguas estranhas, mas também cantarei com o entendimento. Fato número 1, nas reuniões da igreja em Corinto, não apenas se falava em línguas, não apenas se orava em línguas, também se cantava em línguas. Sabe qual é a grande questão? Há 30 anos atrás, era comum em nossas reuniões de oração, ou momentos de oração, de cultos dos mais diversos, se ouvir pessoas cantando em línguas. Então eu quero agora, nesse exato momento, trazer uma mensagem de responsabilidade para a minha geração, para a minha geração. A mensagem de responsabilidade para a minha geração é a seguinte: primeiro, nós deixamos de ensinar sobre o cantar em línguas. Segundo, essa geração de adolescentes, alguns talvez nunca viram ou ouviram na igreja alguém cantar em línguas. Então, duas perguntas para a minha geração. Aqueles que não se enquadrarem, não tome para si. Onde estão os ensinos sobre o falar em línguas em todas as suas formas, inclusive a adoração e o cantar em línguas? Segundo, onde estão os exemplos? Resgate doutrinário. Atenção, adolescentes. Jesus do céu. O menos mal é que parece que o relógio está atrasado 5 minutos. O de lá, eu estou por aquele lá. Eu comecei por ele, eu vou terminar por ele. Jesus do céu. É o Jesus em função da hora. Queridos adolescentes, assim como o falar em línguas, assim como o orar em línguas, o cantar em línguas, ainda é uma possibilidade e uma realidade a ser vivenciada e desfrutada por cada um de vocês batizados no Espírito Santo.
Não há nesse texto de Paulo aos Coríntios. Atenção, não há. Não dá para desdobrar aqui questões gramaticais e etc. em função do horário e em razão de que para que eu pudesse fazer isso, eu precisaria que vocês tivessem uma base mínima teológica para a partir dela eu construir o que eu gostaria de construir, mas tudo tem seu tempo. Vocês não estão fora de tempo. Mas não há no texto de Paulo, no contexto do capítulo 14 de Coríntios, nada que nos fale da cessação da possibilidade de se cantar em línguas num culto em adoração a Deus. Primeiro, que de inverter a ordem das coisas. De repente todo mundo começar a cantar em línguas no culto e deixar de cantar de uma forma inteligível. Não. Mesmo porque isso está muito, muito claro aqui. Verso 19, Paulo diz o seguinte: todavia, eu antes quero falar na igreja. É um desejo que aponta para algo que deverá ter continuidade. Eu desejo agora, eu quero agora e vou continuar querendo e desejando falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Percebam que a prioridade do apóstolo Paulo é que se fale, mas que se fale como? Se fale orando e se fale cantando. Ele não diz, eu só quero falar conforme a minha inteligência, eu não quero saber de falar mais línguas na igreja. Ele não diz isso. Ele diz, eu prefiro me dirigir para a igreja falando, ou profetizando, ou orando, ou cantando, com 5 palavras na minha própria, na língua que me é inteligível a mim e aos outros. Olha a hipérbole, o exagero, do que 10.000 palavras. Matemática, já falamos de física, matemática, dá muitas palavras de diferença, não? Tem que fazer uma coisa, tem que subtrair 10.000 menos 5, 9.995 palavras. Eu prefiro falar 5 palavras inteligíveis do que do que 10.000. Ou seja, se eu tiver de falar 9.995 palavras em língua estranha, eu prefiro falar 5 inteligível. Mas ele não descarta a possibilidade e a necessidade de se falar línguas no culto. E para deixar isso muito claro, no próprio capítulo 14, no verso 39 e 40, ele fecha essa orientação para a igreja em Corinto, dizendo: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas. E o contexto ainda é o culto. Então, sim, culto é lugar de falar em línguas. Culto é lugar de orar em línguas. Culto é lugar de cantar em línguas. Mas culto é lugar de buscar a interpretação dessas línguas faladas. Porque do contrário, não edifica. Então culto é lugar de falar em línguas conhecidas e desconhecidas. Culto é lugar de conhecidas.
Quem entendeu, diga: entendi. Resgate doutrinário e histórico. Alguns deixaram ou não cantam em línguas como expressão de adoração a Deus, porque não lhe ensinaram. Não tinha dado tempo ainda de ver isso ou de compreender claramente isso à luz da Bíblia. Não estão vendo testemunhos, exemplos. Em terceiro lugar, não estão contando a história. A presente geração de adolescentes e jovens assembleianos precisam do resgate da nossa história denominacional. Ah, meu Deus! O que está acontecendo aqui nessa noite, eu falo pelo Espírito Santo, é o início, ou o fomentar, para não ser ou parecer arrogante, de uma grande necessidade da minha, para a vossa geração, resgate doutrinário e histórico de todas as possibilidades no Espírito Santo, inclusive da adoração no Espírito, em línguas. Então não vai dar para terminar a aula toda hoje. Mas eu vou terminar dentro do tempo que vai passar alguns minutinhos, mas não é tanto. Trazendo um pouco do resgate histórico. A obra que eu tenho em mãos, se puder fechar nela, aqui, qual a melhor câmera? Essa aqui? Fecha nela. Diário do Pioneiro, escrito por Ivar Wingren, a partir do diário e dos escritos de Gunnar Wingren, um dos dois primeiros pioneiros das Assembleias de Deus no Brasil e do movimento pentecostal clássico no Brasil. Então, doutrinariamente, introduzi o assunto. Uma introdução muito, muito por alto. E agora, historicamente, eu gostaria também de introduzir o assunto. Eu vou ler trechos desse livro. 1911, começa a nossa história, enquanto denominação. Página 41. Os minutos que eu usarei praticamente será para a leitura de algumas passagens. Página 40, 41. Isso é história de quem viveu. História esquecida por alguns. Nos cultos de oração que se seguiram, 1911 é o ano. Aquela irmã começou a buscar o batismo com o Espírito Santo. O seu nome era Celina de Albuquerque, página 40. Na quinta-feira, depois do culto, ela continuou orando em sua casa juntamente com outra irmã. A 1h da madrugada, a irmã Celina começou a falar em novas línguas. E continuou falando durante 2 horas. Foi, portanto, a primeira operação de batismo com o Espírito Santo feita pelo Senhor Jesus em terras brasileiras. Primeira. História. No dia seguinte,
A outra irmã, que presenciara tudo, foi e contou o que vira aos outros membros da igreja batista. O seu nome era Nazaré. Na sexta-feira, após o término do culto na igreja, irmã Nazaré e outras irmãs vieram para o nosso culto de oração. O culto de oração era após o culto. Ei, que massa! Não dá para ter o que eles tinham sem orar como eles oravam. Sem desejar como eles desejavam. O seu nome era Nazaré. Na sexta-feira, após o término do culto na igreja, irmã Nazaré e outras irmãs vieram para o nosso culto de oração. Nessa mesma noite, Jesus batizou a irmã Nazaré com o Espírito Santo e ela cantou um hino espiritual. Nós vamos entender, através da escrita de Wingre, que esse é um dos termos que ele usa para o cantar em outras línguas. Se a irmã Celina foi a primeira batizada no Espírito Santo que falou em línguas, eu quero crer que a irmã Nazaré foi a primeira que cantou em línguas. Página 59. Pode, de onde você está, desejando fazer isso que eu ouvi agora, pode engrandecer a Deus. Página 59. História. Certa noite, história real. Certa noite, uma de nossas irmãs trouxe sua própria irmã ao culto. Ali, a crente profetizou. Olha, isso é história de crente pentecostal. Ali, a crente profetizou para a sua irmã descrente que ela deveria aceitar Jesus. Não evangelizou, profetizou. A outra entrou em agonia por seus pecados e se entregou ao Senhor Jesus. E se entregou ao Senhor. Jesus a batizou com o Espírito Santo e ela começou a falar em novas línguas e a louvar a Deus. Mas atenção, para ficar bem claro, quando os parentes católicos observam a vida justa dos crentes e a alegria que eles têm em Deus, e quando os ouvem falar em línguas, profetizar e cantar hinos espirituais e testificar com sabedoria, ficam completamente convencidos da realidade e do poder de Deus. Quando, por exemplo, ouvem os seus próprios parentes falarem novos idiomas, apesar de muitos deles serem analfabetos, reconhecem que tudo isso vem de Deus. Estou terminando. Página 64. Ano 1913. 14 de junho. Hoje, levantei-me às 5 horas da manhã para orar. Quão glorioso, isso está escrito, não é expressão minha. Quão glorioso é orar assim cedo de manhã. Gunnar Wingre. Durante o dia, visitei vários irmãos e orei por eles. Outro dia, visitei a irmã Celina para orarmos juntos. Quando sentei-me na sala para almoçar, o poder de Deus veio poderosamente sobre mim. Todos sentimos a presença de Deus e durante um bom período ficamos glorificando e louvando o seu nome. Outra noite, a irmã Nazaré também estava presente na casa da irmã Celina. E o poder de Deus veio sobre as duas, que começaram a profetizar e a cantar um dueto no Espírito Santo.
Termina. Segura aí os que puderem. Meu Deus, 119. Só faltam mais 2 citações. 1920 é o ano agora. Realizamos cultos maravilhosos na igreja, com línguas, interpretações, profecias e cânticos espirituais. 1920, e ainda se cantava em línguas. Página 131, li na página 119. Jesus, obrigado por essa introdução. Página 131. Página 131, o ano é 1923. Realizamos um culto de oração. Ainda se orava. Na casa da família Brito esta noite. Não é que não se ora mais. Talvez se ore menos. Cerca de 20 pessoas estavam presentes. 4 moças sentiram o poder de Deus de maneira maravilhosa. Uma delas sentiu tanto peso dos seus pecados que começou a chorar e a pedir perdão. Uma amiga sua, que não era crente, sentiu também o poder de Deus de uma maneira tão forte que caiu de costa no chão e começou a clamar a Deus pelo perdão dos seus pecados. Depois, o Espírito Santo desceu sobre ela e ela começou a falar em outras línguas e a cantar um hino espiritual no novo idioma que recebera de Deus. Vou encerrar, para valer. Quando a gente começa a dizer, estou terminando, já sabe. Mas a última citação, o ano é 1931, página 192. A última citação para essa noite. Página 192, o ano é 1931. Gunnar Wingre escreve. Até aqui, olha o que ele escreve no diário. Aleluia. Ele escreve assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Oh! Ele diz assim: olha que coisa, isso me comoveu. Depois, isso me comoveu pela história deles. Faz agora 20 anos que esta gloriosa verdade do batismo com o Espírito Santo chegou ao Brasil. Ele está 20 anos agora depois escrevendo. Essa verdade não era conhecida aqui antes, mas agora já existe uma multidão que crê e que louva ao Senhor em novas línguas, segundo Atos 10:45. Ele fundamenta. Segundo Atos 10:45. Aí ele termina dizendo: glória a Jesus, que a promessa pertence 1931. Ele diz: glória a Jesus, que a promessa pertence a nós, a nossos filhos, 1931, e a todos quantos o Senhor chamar. Atos 2:39. Fiquemos em pé. Vou chamar. Em 31, Wingre aqui no Brasil, pioneiro das Assembleias de Deus, citou Pedro em Atos 2:39. A promessa é para nós, para nossos filhos e para tanto quanto o Senhor chamar. A promessa do batismo no Espírito Santo, que envolve a promessa do falar em outras línguas, que envolve a promessa do orar em outras línguas e que envolve a promessa do cantar em outras línguas. Por favor, aqueles que não são batizados no Espírito Santo, eu quero convidar os que não são batizados ainda no Espírito Santo para virem aqui à frente. Oh, Jesus, Jesus, pode ficar de joelhos em pé como Jesus. Pode se aproximar mais aqui, por favor. Jesus, Jesus, nós cremos na promessa. Olha só, atenção só para a orientação. Atenção, rapidamente, enquanto vocês vêm. Atenção, os que vêm e os que ficam. Pessoal da música.
5 características do cantar em línguas. Nós vamos orar para Jesus batizar. Mas para fechar, 5 características do cantar em línguas. Primeira, atenção, baixinho aí, segura aí um pouquinho. Primeira, espontaneidade para quem é já batizado no Espírito Santo. Assim como o batismo. O batismo é uma concessão do Espírito. Concessão do Espírito. Não é que eu vou forçar a falar línguas. Não é que eu vou forçar ou imitar cantar línguas. É concessão do Espírito. Quando Ele concede, quando Ele move, a gente sente, a gente percebe. A gente fala, a gente ora, a gente canta. Segunda característica, espiritualidade. Espontaneidade porque não advém de manipulação nem de imitação. Espontaneidade não é algo manipulado. Espiritualidade porque vem do Espírito, concessão do Espírito. Pluralidade porque é de diversas formas que isso se manifesta. Diversas melodias, diversas expressões de grandeza de Deus, todas alinhadas com a palavra de Deus. Quarta e quinta. Primeira característica, espontaneidade. Segunda, espiritualidade. Terceira, pluralidade. Quarta e quinta estão bem próximas. Profundidade. Por que profundidade? Porque o falar e o cantar aqui que ganha ênfase na minha ministração. O cantar em línguas concedido pelo Espírito, parte do mais profundo do nosso ser, emerge do Espírito, Tem um texto, eu fechei a Bíblia, 1 Coríntios 14, 2, o que serve para o falar, serve para o orar, serve para o cantar. Atenção, porque o que fala língua estranha não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios com Deus. Intimidade. Olha só uma orientação aqui, os músicos e cantores, de meia voz para baixo, para começar. Agora atenção, aqui estão pessoas que não são batizadas ainda no Espírito Santo, nós vamos orar por elas. E atenção, quem falou ainda que nunca cantou em línguas, e é batizado no Espírito Santo, se o Espírito Santo te mover nessa noite, se Ele mover você, você pode cantar, se Ele mover você, aqui e em qualquer lugar, que Ele mover você em adoração a Deus. Grandeza de Deus. Pai, agora nós estamos orando por esses teus filhos que vieram à frente, para que assim como no dia de Pentecostes, na casa de Cornélio, naquela reunião de Vingre no Brasil, e como tem acontecido nessa igreja durante essa semana, batiza nessa noite com teu Espírito para a tua glória. E nós nessa oração não apenas estamos intercedendo a ti, que batizes no Espírito Santo e que os filhos falem em línguas, evidenciando esse batismo segundo a tua palavra, mas também, Senhor, orando para que a luz da tua palavra, teus filhos desfrute de todas as possibilidades do Espírito Santo para falar, orar e cantar em línguas para a tua glória, mas sempre considerando a necessidade de falar, de orar e de cantar em línguas inteligíveis. Senhor nosso Deus, tua é a glória, tua é a honra, teu é o louvor, tua é a adoração. Pai, nessa noite, graça e misericórdia mais uma vez, derrama o teu Espírito sobre essas vidas.
Gaia na. Obi vai a love cande guiama. Oye shogi dai. Vitória ma. Oria canamana cada show de raça. Pra tua glória. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Ei, amar. Em nome de Jesus. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu venho me visitar hoje aqui. Jesus já está batizando com o Espírito Santo aqui. Aleluia. Eu quero batiza, Senhor. Mais batiza para a tua glória. Batiza para a tua glória. Batiza para a tua glória. Concede nessa noite em línguas. Espírito Santo. Para que teus filhos possam bendizer a ti em línguas. Orar em línguas, cantar em línguas. Exaltar em línguas, se engrandecer em línguas. Com espírito, com amém. Viver algo novo faz meu coração arder de novo, trazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Pai, em nome de Jesus. Eu quero viver em nome de Jesus. Novo. Em nome de Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus. Que essa geração desfrute, experimente, busque, deseje de toda medida, de toda medida do Espírito. Eu quero viver cheios do Espírito para a tua glória. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Jesus está batizando no Espírito Santo com a evidência do falar em outras línguas. Fala em línguas para a glória de Deus, segundo o Espírito te conceder nessa noite. Segundo o Espírito te conceder. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. A glória. Eu não sou daqui. A ti a honra, a ti o louvor, a ti a adoração, 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 a ti a adoração. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Nós desejamos, em nome de Jesus. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá.
Segura aí só um minutinho. Aleluia. Segura só um minutinho. Pode continuar adorando a Jesus aí. Segura só um minutinho a música. Efésios, capítulo 5, verso 19. Verso 18 e 19. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Colossenses capítulo 3, verso 16. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem. Antes de invocar, tem que crer. Antes de crer, tem que ouvir. Antes de ouvir, alguém tem que pregar. Antes de pregar, alguém precisa ser enviado. Antes de ser enviado, alguém tem que contribuir. E estamos em um novo desafio: adquirir uma carreta-palco para evangelizar todo o estado de Pernambuco. A palavra de Deus vai entrar na tua vida com... Cada ponto na rede faz com que ela seja maior e alcance mais vidas. Mas é preciso construí-la para depois lançar a rede. Depois as vidas ouvirão, crerão, invocarão o nome do Senhor e serão salvos. Porém, para acontecer o depois, é preciso investir no antes, agora. Uma grande pesca está começando.